A Coordenadoria de Cultura da USCS promoveu no dia 3 de abril o encontro entre os violeiros Índio Cachoeira, Ricardo Vignini e Marcelo Barzotti. Veja como foi o encontro na matéria a seguir. No dia 3 de abril, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul recebeu no campus Goiás o show de viola caipira, Duas Gerações, Tradições e Inovações, com Ricardo Vignini, que ficou conhecido pelas inserções da viola em universos diferenciados, como o do blues, tocando com os norte-americanos Woodman e Bob Brosman, e Índio Cachoeira, conhecido como Pajé, da dupla Cacique e Pajé, um dos maiores representantes da viola no Brasil. No repertório, canções como Viola Marruda e Capucheta, composições de autoria deles, e outras como do guitarrista Jimi Hendrix. O evento, de iniciativa do Núcleo de Ação Cultural da USCS, foi gratuito e aberto à comunidade. Confira agora os melhores momentos do quarto Tubaína Filosófica, cujo tema foi Darwin e o Evolucionismo Social. Me apresentar, meu nome é Fernando Monteiro, eu sou professor aqui do curso de Comunicação Social, trabalho com as disciplinas de Teoria Política e Realidade Brasileira para jornalismo, rádio, televisão e publicidade e propaganda. E também com disciplina de Sociologia no Campus 2, no curso de Nutrição. Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre a questão do Darwin, né? A gente está num ano que vai comemorar o bicentenário do Darwin, né? Sobre a questão do darwinismo. E, particularmente, eu quero conversar com vocês dessa relação do Darwin com o evolucionismo social. Essa ideia do Darwin, eu acho que é a ideia mais recorrente que a gente consegue ver, consegue perceber. A ideia de que existe, né, uma teoria, que é uma teoria que vem do campo da biologia, e que vai discutir o processo de como é que as coisas são diferentes, né? Como é que as espécies variaram na natureza. Darwin, ele pensou uma coisa sobre essa evolução, só que o desdobramento da ideia dele foi um pouco diferente. E o que é interessante a gente discutir hoje é essa diferença. Por que o Darwin pensou a teoria da seleção de um jeito, né? As modificações da espécie de um jeito, e por que muitos autores vão se apropriar da ideia dele e pensar essa teoria de outra forma. Ele vai perceber que a natureza vai criar várias possibilidades de adaptação. Aquele que se adaptou, por circunstâncias aleatórias, inclusive, por N possibilidades, porque a natureza ela é meio errática, você tenta criar diferenças que possam se adaptar e buscar um melhor resultado do ponto de vista da vida. Isso se fixou, isso permaneceu e foi passado de geração para geração. Mas isso não significa que isso seja o melhor ou o pior. Significa que aquele ser que adaptou aquelas características conseguiu responder a uma dificuldade que estava colocada naquele momento para ele. E a gente tende ao tempo todo fazer essa relação, né? Colocar o seguinte, olha, o macaco é o ancestral, é o irmão mais velho do ser humano, né? Popularmente a gente acha que é isso, a gente esquece que, na verdade, no plano da biologia, tanto o orangotango, o gorila, o chimpanzé, o que eles têm em comum ao ser humano? É que lá atrás a gente tem um ancestral comum. Não é que o macaco é nosso irmão mais velho, nem o orangotango, nem o gorila, tá? Mas lá atrás, na matriz original, a gente tem um ancestral comum. A discussão da evolução social, o que a gente tem aí? Essa ideia de que todos nós e todas as sociedades estariam em uma dada evolução, né? E a gente até assume isso interiormente. A gente acredita, poxa, eu vou me dedicar, eu vou me aperfeiçoar profissionalmente porque eu vou evoluir. Se a gente busca evolução, é que a gente tem, na verdade, uma ideia do que é o progresso e uma ideia daquilo que é o parar, o estagnar, né? E a ideia de evolução social é que ela trabalha justamente com esse conceito. Olha, todo ser humano e toda a sociedade está buscando realizar o quê? O sucesso através do progresso. Esse essencialismo. É a ideia que você tem uma essência, né? Tem um elemento X lá dentro de você. E o que você faz é melhorar isso, aperfeiçoar isso.
Isso é a concepção da evolução social, que a sociedade tem uma matriz dela lá, que é a essência dela, mas que ela vai elaborando, vai avançando nisso. Só que o Darwin também não pensou dessa maneira, ele não trabalha com a noção de essência. Ele trabalha com outra concepção, que é da variação, que é da diversidade e dessa capacidade de adaptação. E não ficar preso a uma ideia de que você tem uma essência lá e que pequenas modificações vão se agregar a essa essência. E que por mais que eu vá progredir, eu interiormente permaneço o mesmo. E a gente, inclusive, valoriza isso, né? A gente vê aquelas pessoas que tiveram na vida uma progressão econômica e social, mas fulano, na essência, continua o mesmo. E a gente acha muito bom que continue o mesmo. A gente faz um julgamento de valor sobre isso, né? Como se fosse, você pode mudar, você pode progredir, mas na essência você fica o mesmo. Que isso não é uma ideia do Darwin, tá? Ele não trabalhou essa concepção. Mas é como a gente terminou entendendo esse sentido de evolução social. Mas eu acho que a partir do momento que você muda, se você esquecer as suas raízes, a partir do momento que você consegue ter uma melhora, consegue progredir, consegue se dar muito bem na vida, se você esquecer as suas raízes, para subir é difícil, para cair praticamente não tem degrau, é uma descida, uma ladeira só, né? Então, a partir do momento que você esquece as suas raízes, você esquece os seus amigos porque você progrediu, a tendência é sempre você a cair cada vez mais. E depois, para você retomar esse sentido de melhora, eu acho que fica um pouco difícil. Quem mais quer dar a sua opinião aí sobre o subir na vida? Civilizados e não civilizados. Aí você está lá na sua casa, pequeno, está comendo, né? Aí seu pai fala para você, come feito gente, menino. Vocês nunca ouviram isso? Né? Várias vezes na vida. Eu não estou criando bicho. Eu estou investindo tanto em você para tornar você gente. E qual é o medo do seu pai, da sua mãe, de quem está te educando? É, na verdade, que você volte à condição primitiva. A leitura, nessa visão do senso comum da evolução social, onde as sociedades são divididas entre os primitivos e os superiores, aqueles que são civilizados. Então, o que significa se tornar civilizado na nossa concepção do senso comum? É você se adequar a todo modelo que vem, por exemplo, dessa cultura europeia, desse padrão, que é considerado de refinamento musical, refinamento estético, artístico, forma de comer, de se vestir, de se alimentar, de ser. Então, tudo você olha para aquilo, bom, isso aí é alta moda, alta costura, isso é comer bem. Olha a etiqueta, né? Então você vai para uma escola de etiqueta, gasta um dinheiro com você, como é que você vai se sentar. No dia a dia, na vida, a gente vai tendo essa noção de que, olha, essa evolução social está orientando nossos critérios, até de sentimentos, de como valorizar a nossa existência, de como perceber isso. Mas qual é o auge da evolução social, né? Quando você sente que, de fato, você está entrando no mundo do evoluído. Você tem seu carrinho.